Então, falei no último slide que a primeira derrota dos nazistas foi lá em Stalingrado, tá? Ou seja, será a primeira grande vitória dos aliados. Então, nesse momento, quando os nazistas perdem aquela grande batalha, a gente inicia a terceira fase, que é a contraofensiva dos aliados. Ou seja, essa vitória de Stalingrado inicia a última fase da guerra, que vai ser então a derrota do eixo, que é o Japão, a Alemanha e a Itália. Então, os exércitos soviéticos, além de vencerem lá dentro da União Soviética, vão começar a descer e vão começar a derrotar as tropas nazistas em outros lugares, tá? Então, os lugares que estavam sendo dominados pelos nazistas, os soviéticos começam a ganhar dos nazistas e libertam esses países como Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, a Polônia. Então, além de perder lá para a União Soviética, o Hitler, né, e os nazistas começam a perder território que eles tinham conquistado. Então a gente começa a entender que aí é o primeiro passo para o fim dos nazistas, né, para o fim da guerra. Então a gente vai ter, né, novas frentes de guerra nesse momento da terceira fase. Então, com essas vitórias, os aliados vão abrir duas frentes de guerra. No Egito, lá no canal de Suez, ou seja, eles voltam a querer aquela parte ali. Então, eles conseguem ganhar o Egito, de novo os aliados, que são os ingleses. Eles passam a atacar as posições alemães ali no Mediterrâneo e na Itália, tá? E outra parte é que os aliados vão começar a contar com o apoio de tropas americanas e com os pracinhas brasileiros, que chegam mais ou menos em 43 na Itália. Então, vão ter apoio de outros países. Então, aqui, né? Nesse primeiro momento, Mussolini, que é o italiano que, né, representa o fascismo, vai ter sucessivas derrotas e ele vai pedir para sair. Vai pedir para sair porque ele não dá conta. Eles vão destituir o Mussolini do poder. Ele vai fugir para o norte, então os alemães ainda apoiam ele. Ele foge para o norte da Itália. Chegando lá, ele tenta fundar uma república social italiana, né, uma república fascista. Não faz muito sentido o nome república, mas enfim. E ela é derrotada em abril de 1945. E naquele mesmo ano, de 45, no dia 28 de abril, a resistência italiana, formada principalmente por grupos comunistas, vão fuzilar o Mussolini e assim a gente vai ter a derrota italiana dentro da guerra. E além disso, ele é exposto em praça pública, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês podem encontrar a maneira como Mussolini foi apresentado à população e o ódio que a população tinha dele. Então, temos por enquanto na guerra ainda Alemanha e Japão, né? A Itália já não está mais participando. A gente vai ter o chamado dia D, que é quando se abre uma outra frente de batalha, que é para tentar recuperar a França. Então, no dia 6 de junho de 44, o dia D, as tropas aliadas vão desembarcar nas praias de Normandia, que ficam na França, para libertar os franceses. Então, aqui vocês podem ver, essas imagens são da praia de Normandia. Aqui são navios e navios com tropas e soldados chegando então à praia de Normandia e dominando essa região. Isso vai fazer com que comece a se ganhar batalhas no litoral francês e vai subindo em direção a Paris, que é onde está o centro administrativo francês naquele período e onde os nazistas tinham dominado. Então o dia D vai ser muito importante. Então, como vocês podem ver aqui, a operação é a maior operação militar aeronaval da história, que é a de Normandia. Então está dominado pelos soviéticos. Então a gente vai ter 150 mil homens, 14.200 barcos, 600 navios e milhares de aviões. Então vão chegar aqui. Paris fica mais ou menos aqui. Então eles vão dominar essa região e vão subindo para tentar libertar toda a França. E então a gente vai ter o fim, tá? Eu vou voltar aqui no mapa para vocês entenderem. A União Soviética derrotou a Alemanha e começa a descer, certo? Os americanos e os britânicos começam então a subir. Os nazistas, que dominavam então aqui a região da Alemanha, né? Porque aqui a gente vai ter a França,
né? Aqui é a França, mais ou menos aqui Paris, aqui é a Alemanha. O que acontece? A União Soviética começa a descer, o Reino Unido, junto com os americanos, começam a subir e eles vão então sufocar as tropas nazistas, que não vão ter mais forças nesse momento para revidar. E a gente vai ter então o fim da guerra em 45. Então, a gente vai ter principalmente as tropas nazistas dominando várias cidades do Terceiro Reich. Isso vai fazer com que, no dia 25 de abril de 45, os soviéticos cercam e ocupam Berlim. E já que a derrota já era imprescindível, ela ia acontecer, em 30 de abril de 45, o Hitler, dentro do seu bunker, que era um lugar que ele ficava protegido, se suicida, tá? E em 8 de maio de 45, então, os grupos nazistas que ainda existem se rendem. Então, a gente vai ter o fim desse conflito da Segunda Guerra Mundial na Europa, ok? Gravem bem isso.